está tentando e agora está dando certo. O que ocorre é que a minha internet deu uma caidinha nas bandas de cá, mas graças a Deus que já foi recuperado. Eu vou enviar o convite para outras pessoas enquanto a Mana chega. Opa, a Mana chegou, graças a Deus. Já vou te chamar, Mana. Vocês não têm o conhecimento revelado, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir. Mana, eu já enviei o convite para você aceitar, tá bom? Já pode aceitar. Você conseguiu ver o convite? Eu te chamei, mano. Meu Deus, ainda não chegou lá. Eu vou cancelar e enviar de novo. Momento. Foi. Menina, sangue de Jesus tem poder. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Que é isso? Estamos aqui em nome do Senhor. Trava nenhuma vai se manifestar aqui para que o conhecimento não seja revelado em nome de Glória Jesus. a Deus, Que aleluia. isso, gente? Misericórdia. Oremos, irmãs que estão ouvindo aí a live com a gente, intercedam pela gente, porque a situação tá, ó. Mas vamos continuar, Mana, vamos continuar. Você estava. Eu, eu Ah, tô acostumada com essa luta, então eu nem dou muito ibope para ele, né? O nome do Senhor está sendo glorificado aqui, as amém. vendas estão caindo dos nossos olhos, né? Hum, E o povo do Senhor está sendo alertado, né? Nesse sim, dia. Glórias a Deus. Então, e nós estávamos falando, que o inimigo queria que eu fosse noiva, né? Eu tinha esse sim, propósito na minha vida. Mas, glórias a Deus, o Senhor me resgatou. E depois eu fui entrando nesse processo de cura, como eu falei do casamento, né? Eu estava falando, muitas pessoas me procuram com essa dificuldade, né? Na questão do casamento. Elas, na verdade, elas têm dificuldade de tudo, né? De se aproximar de Deus, de se relacionar com pessoas, de ficar debaixo de uma autoridade, seja ela qual for, seja pai, seja no trabalho, seja espiritual, né? E nós entendemos, né? Porque quem passa por isso, geralmente ela recebe uma mordaça, né? Na boca, que ela não pode falar, que ela não deve falar e que ela vai ter algum tipo de prejuízo se ela falar. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus acabou mudando isso, né? No meu coração também. Eu comecei a olhar e falei: não, inimigo, você não tem mais poder sobre a minha mente, você não vai deturpar quem o meu esposo é para mim. Eu falei para ele, eu intimei ele, eu falei assim: não, você não vai falar para mim, você não vai deturpar. Ele falou: não, ele só tá aí porque ele quer, porque o inimigo faz isso, né? Ah, os seus pais não te amam. Olha o que seus pais querem. Eles querem acabar com você. Eles se querem eles te mandar na sua amassem, vida. eles não Isso, diriam isso para você. exatamente. Então é Bicho isso que sujo, ele faz. salafrário. Isso, é isso que ele faz. Então, quando ele vem falar das pessoas, eu já sei que é ele. Ele falou: arreda-te, pé, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Né? Cai fora daqui. É, Então, assim, e o casamento, depois disso, a cura, ela é completa em todas as áreas e é maravilhoso, meu Deus. A mudança é radical mesmo, quando eu decidi também perdoar essa pessoa. Porque, amados, eu penso o seguinte, que essa pessoa, infelizmente, né, ela pode ter sido até uma vítima também. E ela deu exato. continuidade naquilo que fizeram com ela quando criança, eu não sei, né? Eu decidi no meu coração, para mim, eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Eu tive que deixar o rio seguir o seu curso. Eu tive que liberar essa pessoa. Eu vejo o rio. Eu vi um rio. E o dia que eu vi um rio correndo para baixo, e o Senhor falou assim: solta a mão dessa pessoa.
Solta a mão dessa pessoa para que você possa ter a sua vida de volta e consiga viver. Porque a gente fica tão acorrentado, abusador. Tem pessoas que ficam anos e anos acorrentado ao abusador. E eu tive que É liberar essa verdade, mãe. pessoa. Eu tive que liberar. É o fantasma. Para mim, ele era um fantasma, sabia? Parece que onde eu olhava eu via ele nas pessoas, eu via ele no comportamento das pessoas. Então, um dia o Senhor falou para mim assim: eu quero te curar totalmente, eu quero te restaurar totalmente, né? Deixa os meus rios, né, de águas vivas fluírem, que fluem do trono de glória, passarem pelo seu coração, passarem por dentro de você e te limpar. Deixa eu te limpar. Ele falou assim comigo, o Senhor, né? Deixa eu lavar você. Deixa eu te lavar, deixa eu lavar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, deixa eu lavar suas emoções, deixa eu curar os teus sentimentos, deixa eu curar você. E eu lembro que eu vi o barulho das águas, eu vi o barulho do rio, e eu senti aquelas águas descendo, sabe? Eu recebendo aquela virtude do Espírito de Deus, aquela virtude do Espírito Santo, aqueles rios de águas vivas vindo, lavando meu corpo, e eu comecei a me sentir limpa, porque quem é molestado ou abusado, ele se sente a pessoa mais imunda, mais suja que tem. A pessoa tem mania de limpeza também. A pessoa tem problema com limpeza. A pessoa tem problema, muito problema sabe, de cisma com limpeza, com higiene, com a pessoa fica muito crítica também. E a pessoa fica muito crítica com ela mesma, sabe? Tem pessoas que elas se ferem de se lavar porque elas acham que estão tão sujas. Eu já cheguei a atender caso de pessoas que elas se esfregam tanto que elas se ferem a própria pele. E tem pessoas que elas se ferem, né? Elas se cortam, né? Elas auto se punem, né? Por causa do abuso, porque elas acham que de alguma forma elas deram oportunidade para isso. Mas aí eu também quero dizer algo que o Senhor me ensinou. Ele falou assim: você precisa se perdoar. Nós também precisamos nos perdoar, sabia? Porque eu não me perdoava para mim, eu comecei a falar, poxa, mas eu podia ter ouvido a minha mãe, eu podia ter ficado perto da minha mãe, eu podia ter evitado, eu podia ter me cuidado mais, eu podia ter não ter deixado. Não tinha como, é claro, né? Mas a minha cabecinha, né? Eu fiquei pensando, eu podia ter evitado. E aí você passa a achar que você mereceu aquilo que você passou também, que você mereceu ser ferido. E tem pessoas que eu vou falar para você, que quando elas crescem, elas se tornam também assim, elas começam a desvalorizar os seus corpos, se prostituindo, fazendo, tendo sexo em favor, né? Ali em troca de favores. Isso também pode acontecer. E a pessoa fala, não, eu não, meu corpo não vale nada mesmo. Eu não tenho valor nenhum mesmo. Então, quem quiser aproveitar do meu corpo pode aproveitar. Quem quiser tocar em Olha, mim, não me importa. tem um transtorno que a psicanálise, a psicologia trata com uma seriedade, sim, não que não trate os outros, mas Sim, esse em específico está no sim, topo, que a maioria das pessoas que é diagnosticado com ele é porque passou por abuso, sim, que é o borderline. sim. E aí a igreja está preparada? Vamos nos Verdade. preparar, porque a guerra é grande. E essa pessoa também, ela precisa do amor de Deus, da cura, da libertação. Ela precisa aprender a higienizar a sua mente. Leva tempo, mas o que para Deus é impossível? Glória a Deus. O quê? Ah, Verdade. pronto, tá enfadada a pecar até a morte, já perdeu a salvação. Ou pessoas que tiveram a sua infância saqueada e em vez de encontrar o casamento segundo o padrão de Deus, segue outro caminho.
Verdade. A gente tem que olhar com seriedade isso, gente. Sim, A gente tem que acertar o alvo em quem nós temos que acertar e não na pessoa. exatamente. Isso mesmo. E eu conheço pessoas que falam assim, não, eu não vou. Elas têm certeza que elas são culpadas pelo abuso. Elas têm certeza disso. E elas começam a se relacionar com pessoas de mau caráter, É. pessoas que só querem abusar do seu corpo, só querem Hum, ali estar no momento de prazer com aquela pessoa. Mas elas falam: ah, o que que resta para mim? Não resta mais nada para mim. Eu não mereço nada mesmo. Eu mereço o pior dessa vida. Eu ouço isso, gente. Eu ouço, é muito triste você ouvir uma mulher linda, você vê uma pessoa maravilhosa na sua frente, você está na frente de uma tela olhando para uma pessoa tão maravilhosa, tão linda, e ver a pessoa falando, não, eu não tenho valor. Se eu morrer, ninguém vai sentir falta. Então, para mim, tanto faz. Porque a pessoa se sente tão culpada, ela acha que ela tem culpa de ter sido violada, de ter sido ali saqueada. É muito. É difícil, né? Meu Deus, é difícil, gente. Então eu tive que liberar perdão para mim, né, entender que eu não fui culpada. Eu fui uma vítima, né? Ninguém não teve culpado ali, né? Os meus pais também não foram culpados, ninguém foi culpado. Na verdade, a única culpa que tem aí é o inimigo, né, que usou também daquela pessoa para que isso acontecesse. Então eu tive que liberar perdão para mim. Depois eu tive que liberar perdão para a pessoa. E o Senhor falou: solta essa pessoa nesse rio. E eu vi um rio, eu tô falando com, deixa com, a- aí. com vocês. E eu tô vendo esse rio descendo, eu tô em cima dessa ponte, eu vejo essa ponte, eu vejo muito claro essa visão que o Espírito Santo me dá, e eu vi que eu tive que largar a mão dessa pessoa nesse rio e deixar ir. E em todas as áreas da nossa vida, o perdão ele é muito importante para que a gente consiga seguir a nossa vida, sabia? Porque muitas enfermidades espirituais também do corpo, da alma e do espírito, opressões espirituais, enfermidades físicas, né? E enfermidades aí no campo também da mente, né? No campo da alma, elas vêm por causa da falta de perdão. Muita coisa por causa da falta de perdão. E aí eu tive que liberar essa pessoa e eu vi essa pessoa descer essa água e ela ir embora. Eu larguei da mão dessa pessoa. E quando eu larguei a mão dessa pessoa, e aí sim eu comecei a sentir paz. Eu comecei a sentir paz. Casamento melhorou, tudo fluiu. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu, assim, meu Deus, né? Nós somos corpo, né? Morada do Eterno, né? Templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele tá limpo, né? Eu fechei todos os compartimentos que foram abertos indevidamente. Até isso, o Senhor me ensinou a fazer essas orações, né? A De purificar o meu senhora e corpo. Deus, o tempo inteiro, Isso, irmã. o tempo todo, tempo Me- todo. Meu Deus do céu. Ele purificou cada compartimento do meu corpo. Todo gatilho que o inimigo tinha acesso, porque ele também, assim, é, quando você tem, não foi o meu caso, mas quando você tem, tipo, a figura masculina, que ela é ali, né, ela tem ali uma violação, ele vai entender a forma dele de prazer daquela violação, do jeito que ele foi violado. Era isso que eu estava tentando falar e acabava esquecendo. Sim, A criança também, por exemplo, né, sim, seja menina, seja menino. Infelizmente, no inconsciente, aquela é a forma que sim, fica. E é por isso que às vezes se confunde. Ah, eu sou isso mesmo. Eu nasci para ser isso, assim. Deus me fez assim. sim, exatamente. E aquela foi a forma que ele aprendeu, Hum. E né? aí agora, para fazer a transformação da mente, a renovação da mente, colocar no lugar daqueles pensamentos outros novos bons pensamentos. Isso. Se a gente ficar com essa mente da gente limpa e não fizer alguma coisa, a gente é sério. Verdade, verdade, Aquilo volta e volta com força, como diz lá na minha terra, e volta de comborra. Ainda vem uma turma junto. Aí o verdade. estado fica bem pior. Exatamente. Então a pessoa chega para mim e ela fala para mim: ah,
Aconteceu isso comigo quando era criança. Então, essa é a única forma que eu conheço. Eu não conheço outra forma. E aí você entende o que essa criança passou, o que essa pessoa passou. Então, olha como que a gente já. Você viu como que se estendeu aqui, né? Os assuntos, né? Pois é um assunto que mexe na sexualidade saudável e Sim, transforma em pervertida muitas vezes. Não é sim, que a pessoa sim, seja, é que infelizmente é o resultado daquilo que a pessoa passou. E sim. muitas vezes ela nem sabe, Exatamente. fica no inconsciente trabalhando. E, e tem pessoas que elas nem passaram, e eu falo para você, tem pessoas que, por exemplo, não passaram pelo abuso, nem pela molestação, mas pessoas que viram o pai saindo com prostitutas a vida inteira. Aí ele falou assim, já que meu pai só dá atenção a prostitutas, e eu sou uma criança que eu nunca tive o amor do meu pai, eu vou virar prostituta também, para que meu pai me dê atenção. Foi o caso da pastora Tânia Teresa. Mas Deus Também, não deixou. também, também, também. Então, olha só como que as coisas são. Eu já ouvi muito isso, mulheres que falaram, e inclusive mulheres também que não deram certo no casamento e que elas foram para esse lado para chamar a atenção do esposo também. Já que ele não quer o meu corpo, eu vou entregar o meu corpo para outra pessoa. Já passou pessoas assim pelo seu atendimento também, Já. irmã? O sofrimento, porque Oh, meu foi Deus. repudiado, foi rejeitado, né? A pessoa se sentiu nada, falou, por que essa pessoa? Eu me arrumo para essa pessoa, eu me cuido para essa pessoa, eu dediquei a minha vida, porque a mulher, ela dedica a vida dela, a mocidade dela, né? A viçosidade da sua pele, né? Para É, aquela pessoa, né? A sua juventude para aquela pessoa, para aquele casamento e para aquele relacionamento. E quando ela vê que aquele homem, de repente, ele não tá mais, ele sugou. Eu vou falar para você aqui um meio chulo o negócio, mas eu preciso falar. Ele chupou a laranja, né? Aí só tem deixou o bagaço. depois que ele exatamente que ele tomou todo o suco e a viçosidade, a, a, vi- a inocência daquela pessoa agora não serve mais para ele, né? Porque agora tá na moda o homem, né? Também agora é, ali trocar a esposa, que é companheira, que é amiga, que lutou, que tá com ele desde que ele era, né? Que ali ele era pequeno, Sim. que, Isso é né? muito dolorido, né, irmã? Sim, Isso sim, causa um trauma na mulher, meu Deus. exatamente. E essas mulheres também tendem a não querer mais nada sério e também muitas delas se afastam de Deus e acabam também entregando o seu corpo assim. E às vezes a gente não entende por que que a mulher é assim. Eu não tô aqui, gente, meu Deus, vamos ser maduros, né? Eu não tô aqui justificando nada. Eu só que estou falando para vocês verem os sintomas, o que que pode estar por trás desses sintomas. O que que pode estar por trás disso? Por exemplo, quando você atende uma pessoa que é abandonada, minha irmã, essa pessoa, ela abandona tudo, sabia? Uma pessoa que já foi abandonada, ela abandona tudo. E esse é o sintoma dela. Por quê? Porque se eu fui abandonado, eu não vou deixar que isso aconteça novamente. Então eu vou abandonar antes. Meu Deus. Então eu vou abandonar o meu casamento antes. Eu vou abandonar o meu namorado antes, porque essa pessoa tem certeza que aquela pessoa vai abandonar ela. Quando você vê uma pessoa que ela começa tudo e não termina nada, ela começa um curso, não termina. Começa um livro, não termina. Ela começa um namoro, termina. Aí um relacionamento não dá certo, ela vai para o outro e termina. E aí vai indo. E a gente não entende por quê. Provavelmente essa pessoa foi abandonada. Ou pelo pai, ou na infância. E aí ela começa a abandonar tudo. Ela não consegue terminar nada do que ela começa. E nem ela entende por que que ela faz isso, tá? Às vezes ela pode até ficar com raiva dela mesma. Por que que eu começo um negócio e não termino? Ai, que raiva de mim. Exatamente. O que acontece? Aí vão achar que é alguma coisinha. Ah, quem sabe você não tem assim, vamos dizer, suponhamos.
TDAHzinho, negócio, às vezes nem é. Às vezes é sintoma. Isso. Essa pessoa, ela paga curso aqui, paga curso ali, ela paga um monte de curso de mentoria, tratamento, tudo, mas ela nunca consegue fazer nada. Ela faz planos, mas os planos não saem do papel. Por que que eu não Ficar consigo? preso, então fica preso, né, irmã? Fica preso, a pessoa procrastina tudo. Ela tem boas ideias. Deus deu talentos maravilhosos para essas pessoas. Essas pessoas são pessoas competentes, mas elas não conseguem fazer um relacionamento dar certo. Elas não conseguem fazer a empresa, os negócios irem para frente, porque essa pessoa houve um abandono, houve uma ruptura na vida dessa pessoa. E aí ela acaba tendo uma ruptura em tudo. Então, tudo E a que senhora trata começa, também isso, irmã, nos seus sim. atendimentos? Gente, olha, Abandono, gente, rejeição. olha, segura na mana, tá? É, Vai atrás dela. Se vocês têm esses sintomas, seja lá qual for o tipo de saqueamento que fizeram na sua inocência, sim, né? Procura a irmã que ela está apta para atender em todas essas áreas que se relacionam à infância, né, irmã? sim, Saqueamento, sim. né? E eu, Abuso de e eu, autoridade. isso, eu lembrei de algo assim muito importante agora. Você sabia que as pessoas que são abusadas também, elas passam a ser, quando elas têm a infância roubada, saqueada, elas passam a ser infantilizadas? Como assim, irmã? Elas são pessoas irresponsáveis. Ah, Elas se comportam como crianças. Elas se comportam como crianças. Elas passam a não ter responsabilidade com as coisas. É muito forte isso. então a mente bloqueou naquele estágio da infância, Ela vamos não dizer viveu assim. aquela infância que ela tinha que Paralisou viver. ali. O corpo cresceu, a Isso. idade foi para frente, mas o cérebro ficou. E ela vai querer chamar a atenção das pessoas. Ela vai querer sempre se colocar no lugar de infantil, de vítima. Gente, tem muita coisa. E, Só gente, que mais uma vez falando, a gente não está aqui falando mal, não. A gente está falando é, sintomas para você analisar aí se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso. Ela trabalha nessa área, gente. sim, Que bom que nós temos uma filha de Deus para alertar e também para trazer, né, o sim, remédio que é Jesus através do dom que Deus deu para ela. sim. Aí ela fica birrenta, ela fica infantilizada, ela quer chamar atenção, ela não quer ter responsabilidade com as coisas, não quer ter responsabilidade com o trabalho, não quer ter responsabilidade com família, com filhos. Gente, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Meu Deus. Então, vendo tudo isso, enxergando tudo isso, é que a gente começa a entender. Às vezes, quando eu vejo alguém muito infantilizado, muita coisa chamando atenção, sabe aquela pessoa que ela tem 40, 50 anos e ela se veste como uma menina de 12, de 13? Mana, eu vejo cada coisa na Sim, internet e eu me pergunto, gente, mas por quê? é, Não sei. Tem gente famosa que não saiu de lá da infância faz tempo. sim, Tá até hoje se vestindo como se criança fosse. exatamente. Mana, ô É, povo, vocês que são aí os povos famosos, estiver ouvindo a Mana com todo respeito, analisa. Se vocês sim, têm esse sintoma, procura ela. sim. Vamos tratar. Inclusive, eu fui até agora, a gente vai falar até de alimentação. Eu tive um problema, eu tive uma luta, né? Agora eu tô, graças a Deus, eu tô vencendo ela em nome de Jesus. Também uma luta que eu não entendi de onde vinha, por doces, né? Uma compulsão muito grande alimentar por doces, mas não por outras comidas, por outras coisas, por ficar comendo, porque eu sou uma pessoa que faço bastante jejum severo. Mas quando eu entregava esses jejuns, quando eu ia entregar esses jejuns, eu estava notando uma coisa muito estranha, que eu só queria comer doce, queria comer coisas assim, sabe, atitude de criança, de querer comer coisas doces, infantis, irresponsáveis, Danone, salgadinho. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, isso tá parecendo. Eu não entendi que era espiritual isso. E aí eu fui entendendo que foi um gatilho espiritual que veio lá
também da infância. Olha só que tremendo isso. Porque eu queria voltar para aquela infância que é ali dos doces, sabe? Tentar devolver o tempo que foi perdido, que foi roubado, que foi saqueado. E falar, hoje eu quero voltar a ser criança. A gente já ouviu as pessoas falar isso, né? Mas glórias a Deus que por isso que Jesus falou assim, para vocês entrarem no céu, vocês têm que ser como as crianças, né? Ter o coração de vocês puro, né? Não infantilizados, é claro, mas o coração puro. É isso que Jesus fala. Mas eu entendi que havia uma luta espiritual ali. E quando o Senhor me mostrou, ele me mostrou, né, através do jejum e da oração, o Senhor me mostrou os espíritos lutando, como eles não conseguiram entrar em áreas da minha vida, que eles tentaram e não conseguiram, eles não acharam mais brecha e nem espaço, porque elas estavam curadas, né? Os muros restaurados e fechados, elas foram para essa área da alimentação. Então, eles trouxeram um gatilho Olha, dessa área da infância e da alimentação. Olha isso. meu Deus, que forte. E aí você vê aí eu como eu me vi como uma criança sentada no sofá, rindo como criança e tendo comportamento comendo irresponsável e como criança, sem me preocupar com a saúde, com o peso, sem me preocupar que eu preciso cuidar do meu corpo e da minha alimentação, porque eu sou templo do Espírito Santo, até que o Senhor falou que era o inimigo tentando achar brechas para entrar na alimentação. Então aquilo virou um escape para mim, um refúgio dos problemas. E aí vem aquela política que ele coloca na gente, né? O inimigo fica assim para você assim, ó, você merece. Você merece comer um docinho, você merece um sorvetinho. Eu não estou falando que nós não podemos, nós podemos tudo, mas assim, tudo com muita sabedoria, né? E responsabilidade. Mas ele começou a falar assim: ah, você merece comer uma torta inteira, porque olha como que você trabalhou hoje. Olha só o inimigo falando. Olha a compensação que ele queria fazer você acreditar. Exatamente. Exatamente. Tipo assim, Eu, eu vou dar um jeito de deixar essa mulher cheia de lixo, aí lá vem uma diabetes, lá vem não sei o quê, e esse ministério acaba logo de vez porque ela não está cuidando do corpo dela, da saúde desse exatamente. corpo. Porque Deus precisa Exatamente. da gente viva para fazer a obra, né, minha filha? Sim. Sim. E aí, quando o Senhor falou para mim, quando ele me mostrou aonde eles estavam entrando, os demônios, são demônios, gente. Isso é influência. Mas não, você não está falando, irmã Silvana, do abuso? Sim, eu estou falando do abuso. Mas o abuso, as dores, os traumas, eles são traumas, tá? São coisas aqui da terra. Porém, eles são gatilhos para que o inimigo venha e aproveite dessa dor. Exato. Hum. Aproveite dessa E situação uma para coisa piorar. chama a outra, né, irmã? Uma Exatamente. vai ligando sempre aqui, ali, da fé que não, você, esse vaso aqui, tá aqui as ramificações. Sim, sim. E para piorar isso. Então eu comecei a ver as artimanhas dele, eu vi todos eles, o Senhor me mostrou o rosto deles, né? O Senhor me arrebatou em sonho e eu vi uma mesa de doces enorme, onde tinha muitos doces, bolo de festa, tudo. E eles me prendiam nessa casa, me trancavam nessa casa e falavam para mim assim: você só vai sair daqui quando você comer tudo que está aqui. Aí Nossa, Aí, por isso que a importância de você ser amigo de Deus. Olha a importância de você ser amigo de Deus, de você não se achegar a Deus só quando você tem uma dor, só quando você dá uma dor de barriga, como dizem, né? Só quando você precisa, mas você ter amizade, ter relacionamento com Deus, porque tudo que tiver na sua vida, fora do lugar, aonde estiver tendo um ataque espiritual na sua vida, Deus vai te mostrar. Ele vai falar com você. E ele vai te mostrar, e ele vai te dar a solução para você sair desses cativeiros, desses traumas, desses lugares de dores. E aí ele me mostrou no sonho, quando eles faziam isso, o Senhor abriu uma porta aqui do meu lado, né? E eu vi uma porta, uma luz se acender, e o Senhor falou: pode sair por essa porta, que a partir de hoje você está livre desse lugar. Porque eu entrei
num jejum, num propósito de jejum e oração para entender porque eu estava com tanta dificuldade de perder peso. E aí o Senhor me mostra, ele me arrebata, em arrebatamento, né, de sentidos, ele me mostra que foi um ataque inimigo. Eu saí por essa porta. Quando eu saí por essa porta, aí o que que aconteceu? Eu simplesmente, da noite pro dia, eu perdi aquela dependência do doce. Meu Perdi, Deus, perdi. Então, assim, hoje eu que gosto, profundo gosto. isso. Eu como. Eu vejo meu corpo voltando ao normal agora, né? A minha saúde está voltando ao normal. O meu A corpo senhora está voltou. vendo como ele queria destruir a sua saúde? Sim, sim. E o meu corpo voltando ao normal agora. E aí, que lindo ver isso. Eu vejo, né, que as roupas voltando a caber, a Pois saúde é. boa, mais disposição, a pele mais bonita, né? A pele fica mais bonita, Olha, né? Mais disposta. E aí, quando eu sair, hoje eu posso comer, mas hoje eu tenho controle disso. Eu falo, eu tenho um governo sobre a minha boca, né? Nós precisamos governar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e a nossa boca. Porque se eu não governo sobre a minha boca, a minha vida, a minha casa, o meu casamento, eu não tenho como governar sobre a obra de Deus. isso é Como que eu vou me verdade. levantar para falar de casamento se eu não sou exemplo? Como que eu vou me levantar para falar de mulher virtuosa, sendo que minha casa está abandonada, os meus filhos estão abandonados? E aí eu vou entrar só em uma coisa que eu não posso esquecer, que o Senhor está falando: tome cuidado com quem você deixa os seus filhos, porque tem bruxos e feiticeiros também infiltrados na igreja. É verdade. Tem. E eu Que bom que a senhora falou. Eu tenho que falar isso, porque tem casais que falaram que deixaram os filhos com pessoas que eram pastores, que eram isso, que eram aquilo, e a criança foi abusada nessa casa desses líderes, a criança foi abusada nessa casa desses casais que se diziam cristãos, mas não são. Então eu falo, o que que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Aí as pessoas vão falar assim para mim, minha irmã. Essa passagem está falando em relação a dinheiro, mas eu falo para você que essa passagem nós podemos usar em qualquer área da nossa vida. Porque o que que adianta eu ganhar milhões de almas para o Senhor se eu perdi o meu casamento, se eu perdi os meus filhos e se eu perdi a minha família, a minha casa? Pronto, pronto. Chegou no ponto do primeiro ministério. A É, principal razão dele ser primeiro e não segundo nem terceiro. Pronto. exatamente. É. Então, o que que adianta você correr atrás, ficar 7 dias por semana atrás, fora, correndo atrás de almas, falando que está fazendo a obra de Deus, e eu vou perguntar: onde estão seus filhos? Yeah. Aonde está o seu esposo? Como está a sua casa? Irmã, assim, as pessoas, eu recebo crítica a respeito desse assunto, mas eu vou falar que comigo foi isso que Deus deu para mim. O ministério do primeiro ministério. Se eu não tivesse ouvido a voz dele, fique em casa, eu não teria vivido grandes coisas com Deus aqui. Porque se você está muito ocupada com a sua mente lá fora, o que que resta dessa mente para Deus te usar dentro de casa? Verdade, Olha, verdade. irmã, não é assim que a gente não possa pregar para alguém aceitar Jesus, porque essa é a nossa função, é o nosso missionariado, né? Sim, Não é disso que a gente está falando de se fosse uma escala, igual é os 10 mandamentos, Deus lá no topo e todo o resto lá embaixo. sim, Se lá em cima, em vez de primeiro mandamento, o primeiro, lá no primeira, na primeira escala de obrigatoriedade da sua vida, em vez de estar primeiro ministério, está lá fora, as coisas lá na igreja, o isso, aquilo, outro, e o primeiro ministério está sendo negligenciado. Talvez está lá no último topo e olhe lá se você ainda tem fôlego, porque cuidar de almas, minha filha, dá trabalho. exatamente. Dá Com trabalho, e se certeza. duvidar, gente, é sério, o inimigo pode ser que você está achando que é Deus que está mandando um monte de gente depenado para você devolver as penas. Às vezes, pode ser que é o diabo sabendo que você tem mais inclinação para estar lá fora do que estar cuidando das almas dos seus filhos, do seu marido. E Ver- aí depois você
corre o risco de ainda chegar naquele pedaço assim que diz, quando você vê seu filho desviado, ou de repente o casamento indo pro beleléu, o marido indo embora, suponhamos. Exatamente. Aí Isso você mesmo. vai dizer assim, como assim? Eu estava cuidando da sua obra. É, Inocente, talvez até inocente você fale isso. Eu estava sim, cuidando da sua obra, como assim que isso aqui aconteceu na minha casa? Eu estava cuidando da sua obra, por que que a minha criança foi sim, saqueada, a infância sim, dela? Eu estava sim. cuidando da sua obra, porque as pessoas elas são muito inocentes, elas acham que Deus, elas assim, elas têm no inconsciente dela que Deus é babá. Exatamente, exatamente. Deus não, olha, nunca que Deus, uma coisa a gente tem que ter de praxe. Deus não vai pedir para você sacrificar o seu primeiro ministério. Você pode até fazer a obra lá fora, desde Verdade, que o primeiro ministério nunca saia do número um de tarefa do dia. exatamente, isso mesmo. É lindo isso, eu acho muito bonito, porque eu eu atendo filhos, né, de autoridades espirituais, né, de pastores, apóstolos, né? E sabe o que que eles falam Uhum. para mim? É, meu pai nunca olhou para mim. Ele cuida dos filhos dos outros, mas de mim ele nunca cuidou. Dói ouvir isso, né? Dói ouvir. São assuntos sérios, né? Mas dói O ouvir isso. abraço, os ouvidos estão inclinados para ter uma comoção, uma empatia para o outro e acha que não, está convivendo comigo, está tudo bem, É, está dormindo na mesma casa que eu, está tudo bem. E acontece que família é conversa, é relacionamento, é tempo de sim, qualidade. sim, E aí você não tem isso, mas basta alguém aparecer que você dá atenção de rei para a pessoa. E aí o seu filho está enxergando isso, ama meu mais, tá Deus, vendo? Ó, cuida mais. Olha só como cuida do filho dos outros. meu Olha como ama o Deus. próximo, sendo que o próximo também é o seu filho. Sabe disso? E nem Irmã, sabe, aqui em né? casa, aqui em casa, nem eu sabia inconscientemente. Olha só como é importante você parar para ter aquele momento de qualidade ao redor da mesa com a sua família. Tem o da qualidade lá do dia a dia de comer, mas tem aquele de parar para estudar livros, conversar, cantar junto, desenhar sei lá o quê. Isso tudo aí eu faço com a minha família na campanha da família, que a gente Sim, se reserva para isso. São horas que a gente passa só nesse assunto. E assunto vai, assunto vem, a cada tema eu descobrindo uma coisa. Uma delas foi, mamãe, eu sempre, para mim estava na minha cabeça resolvido que a senhora sempre amava a caçula. E a caçula, eu também sentia isso, mamãe, que a senhora sempre amava mais a mim do que a fulana. olha só. E eu, a bocó, achando, achando, gente, que eu era mais inclinada para a caçula por conta da gente ter assim, os mesmos gostos, o mesmo palavreado, assim, que filhos são diferentes, né? Sim, Temperamentos diferentes, né? Então, assim, e é a mesma criação, mas são pessoas diferentes. Com um você fala de um jeito, hoje eu sei, mas no passado eu não sabia que com uma falar, eu tinha que falar de um jeito, porque o modo dela ouvir era de um jeito, a outra era de outro. é E verdade. a caçula sempre foi muito mais fácil. Tudo sempre foi muito mais fácil com a caçula. E aí, quando eu olhei para aquilo, nossa, chegou, eu lagrimei. Mas lagrimei Meu mesmo, Deus. foi. Eu lagrimei mesmo, assim, foi de olhar para dentro de mim e ver o quanto que, se aquilo não tivesse sido conversado, eu estaria causando no coração da outra a rejeição, o sentimento de Meu Deus. rejeição. Olha, inocente, por isso que eu falo, gente, para em casa, para esse teu cérebro em casa para perceber. Porque a gente inocente pode estar causando rejeição também. Verdade, verdade, E aí eu pedi verdade. perdão, eu lagrimei, porque eu estava realmente assim, sabe quando você descobre que você pecou Meu Deus. diante do É, Senhor? Aí eu, minha sim, filha, me perdoe. Aí eu comecei a me policiar
para que eu inconscientemente não trabalhasse muito mais mimosinho com uma do que com a outra, só porque a outra era mais fácil. Exatamente. É perfeito. É isso mesmo. E por isso que eu falo, eu fui orar a Deus, porque quando eu fui para. Eu tinha esse desejo de fazer a obra de servir, né? E tenho até hoje essa unção de serviço muito forte para servir, né? E nós também fomos ensinados pelos nossos pais que a gente fazia tudo, né? Ficava junto, um irmão cuidava do outro, né? Quando era criança. Então a gente traz isso também muito da nossa infância. É, Mas quando eu fui para a religiosidade, né, a umas determinadas lugares que eu estava, as autoridades espirituais, os líderes, eles chegaram para mim e eles queriam me obrigar a fazer obras sem Deus estar na obra. Porque tem muita gente fazendo muita coisa aí, achando que está fazendo com Deus, mas Deus não está no negócio. E eu sei pronto. disso porque o próprio Deus falou para mim. Tem muitas agendas de muitas igrejas e de pessoas ao qual eu não estou. Gente, Foi ele que falou. eu estou deixando Deus falar, porque eu falando, o povo diz que eu estou sendo contra. Está aqui, testificando, testificando. Sim, Isso é um preço que se paga muito alto, gente. Se Deus não tiver no negócio, embora a inclinação seja boa para ele, se ele não mandou, exatamente. vai não, porque tu Exatamente. está sacrificando o teu primeiro ministério, vai não. É. Então, hoje, quando eu saio da minha casa para fazer algo, né, e nós vamos nas agendas onde Deus entrega para mim e para o meu esposo, nós vamos juntos e vamos bem e vamos em concordância, porque tudo que você faz em concordância, o céu está em concordância, né? A paz, né? E a bênção, porque nós estamos unidos nos propósitos. Mas se eu tivesse ouvido lá atrás o que falaram para mim, não, você tem que estar aqui 7 dias. Eu fui para o joelho, eu fui orar, eu fui perguntar para Deus, Senhor, não me deixa, eu fiz igual Moisés, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Olha, eu tenho Deus me criou uma pessoa muito criativa. Aquilo que me propuser no coração, tamanho é o meu amor pelo conhecimento, se eu me propuser, eu vou lá e aprendo. Então, porque eu sou essa pessoa muito eclética, muitas vezes as pessoas falam assim, você daria para fazer isso. Você daria para fazer aquilo. Você daria para fazer tal coisa lá na igreja tal. Só que, veja bem, não é que eu não queira, mas é que no meu coração, quando eu descobri o que é brechas no primeiro ministério, e quando Deus disse eu quero você em casa, você pode dar para muita coisa, mas tudo isso que você aprende é para aplicar em casa, É primeiro em verdade. casa. Primeiro em casa. Enquanto essas meninas estão crescendo, a minha função é o primeiro ministério. Eu estou preparando elas para que, ao contrário de mim para trás, que foi uma criação nada muito boa, foi uma convivência assim, não muito feliz em muitos momentos na parentela de origem, a partir de agora, desse conhecimento que Deus tem me dado em muitas áreas, eu aplico na minha casa para as minhas filhas saírem curadas, para não precisarem passar pelo que eu passei. Eu É determinei no verdade. meu coração, quando Deus disse, fica em casa. Glória a Como eu já Deus. falei, as pessoas pensam que ficar em casa é só para exaurar. Não, gente, é para exaurar no mundo espiritual também. Sim, Para fazer a limpezinha lá no mundo espiritual, para Deus te mostrar umas coisas diferentes. Eu sempre dizendo no meu coração assim, é. irmã, quando eu, quando eu passei a ler o Antigo Testamento, eu comecei a entender ele de uma forma tão maravilhosa, como que Deus agia no meio do seu povo. Sim, O que no mundo espiritual era visível, mar se abrindo, rio se abrindo, muralhas caindo. Chegou um dia que eu emocionada disse, Senhor, eu não quero mais saber só de ler esse negócio, não. Eu quero viver na glória minha a vida. Deus. É exatamente isso.
Eu quero a ele une útil com agradável. Ah, tá agradável. Ah, tá. Você quer viver, né? Muito bem. Você já tinha aquela assim, aquela inclinação de entender que tinha umas coisas erradas na tua casa e você sabe, já entendeu que é do mundo espiritual. Minha filha, muito bem. Pois então agora eu vou pedir para umas pessoas em lugares diferentes confirmar isso aí. Fulana, Deus não te quer lá fora. Mas Deus disse que era para eu contar meus testemunhos, o que ele fez na minha vida. Fulana, Deus te quer dentro de casa, em lugares diferentes. Deus falou isso para mim. Embora Deus tenha dito, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso, Sim, mas ele não disse isso, isso, isso e isso acima do primeiro ministério. Aí, aí, exatamente. aí a pessoa toda eclética aqui pensou, gente, mas pensando bem, rede social existe para quê? Eu posso fazer o ID pelas redes sociais enquanto o Senhor me capacita dentro de casa. Eu posso fazer esse ID. A rede social existe para isso, gente. Não vamos pirar na batatinha. Tem gente que Deus vai dizer, minha filha, eu te capacito para o primeiro ministério para estar lá na rua. Amém. Sim, Olha, é o seu caso. é No meu caso, não estou a fim de desobedecer, não, irmã. É caro, viu? verdade. É. Então, E, Deus sempre vai pedir alguma coisa, mas você veja bem que ele nunca vai exigir o teu primeiro ministério. Não, sim, assim, e olha, deixa que eu vou virar o babá dos seus filhos e vai fazer isso que eu quero. Deus não é tirano, ele é pai. Ele é sim, pai. Tiranos somos nós. verdade. E até mesmo porque aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer, Ele vai fazer aquilo que nós não fazemos. Aquilo que é para o Exatamente. homem fazer, o homem tem que fazer, né? E, e eu comecei a observar isso, né? Eu comecei a observar isso e eu comecei a achar estranho, porque eu falei, por que que uma pessoa aceita Jesus e o casamento acaba? Por que que uma pessoa aceita Jesus e para de falar com os pais e com os irmãos, né? Então, assim, eu tô aqui na rede social, minha família tá aí, minha parentela. Eu tenho tempo, eu tiro o meu tempo e falo, eu vou estar com a minha mãe, eu vou estar com meus sobrinhos, eu vou estar com a minha família, eu vou estar com as minhas irmãs, eu vou para casa da minha mãe, eu passo o dia lá com eles, me alegrando com eles, almoçando com eles, estando com eles. Então eu tiro meu dia para passear com meu esposo, para estar com meu esposo, para ficar com eles. E isso sou eu que tenho que tirar. Sou eu que tenho fazer isso, entendeu? Eu preciso separar. E outra coisa que eu tenho notado pessoas que servem a Deus agora, que simplesmente viraram as costas para os filhos, viraram as costas para os pais, viraram as costas para aqueles que não servem a Deus. Eu falo, meu Deus, gente, o que que aconteceu? Você é luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, assim, você precisa pisar lá. Você está aí na rua evangelizando quem está sentado na sarjeta, mas você não fala com o seu irmão e com a sua irmã? Como assim? Ah, porque a sua irmã não serve a mesma religião que você? Ué, cada um escolhe o seu caminho. Você precisa respeitar as pessoas. Você precisa respeitar a decisão das pessoas, a religião das pessoas e a vida delas. Eu tenho a minha irmã está seguindo, talvez até esteja ouvindo a nossa live aqui. A minha irmã, ela segue outra religião. E a gente se dá muito bem, a gente se ama. A gente se ama, a gente se dá muito bem, gente. Meu Deus, eu fico pensando assim, gente, vocês estão cheios do quê? Vocês estão cheios do Espírito Santo ou vocês estão cheios do quê? Ou é fogo estranho? Né? Porque quando a gente vai para Jesus, ou é fogo estranho, né? Porque em vez de você se tornar uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa pior, porque aí você já não quer falar com, você não dá bom dia para ninguém, você Rapaz, já não quer falar com ninguém, eu não entendo vamos, isso. bora expulsar esse espírito de Caifás do nosso meio. Pelo amor de Deus. Eu não entendo isso quando a pessoa fala para mim, olha, eu não vou mais na casa da minha mãe, porque a minha mãe não serve a Deus. Eu falo, Jesus tem de misericórdia, meu Deus. Aonde que o Senhor fala para a pessoa virar as costas? A Bíblia diz o contrário, que aquele que vira as costas para os seus é pior do que os incrédulos. Olha isso. Verdade. Então, se você virou as costas para alguém da sua família, porque simplesmente essa pessoa não segue a sua religião, ou não, né?
não tem o mesmo pensamento que você está equivocado. Você já está contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Você já está fora da palavra. Desculpa, mas eu tenho que falar isso, porque as pessoas chegam para mim, olha, eu estou com problema com a minha irmã, eu estou com problema com meu tio, eu estou com problema de uma moça que trabalha comigo que não serve a Deus. Eu falo assim, gente, mas era para você entrar lá, Deus te colocou lá para você ser luz naquele lugar. Seu cartão de visita, né? De Deus É, na Terra. é para Ah, você amar, não para sabe você onde encontrar perdoar. Jesus? É para Cartão você abraçar de essas visita. almas. É para você ser diferença. É para você mostrar o teu caráter à luz de Cristo, né? A luz de Cristo através da sua vida, através do seu abraço, do seu carinho, gente. Eu não entendo esses Irmã, problemas. assim, a sua libertação, a sua cura, ela demorou muito? Como que foi esse processo de toda essa situação da sua infância saqueada? Sim. Eu digo assim que depende muito de nós, né? A cura depende também de nós. A libertação, ela depende de nós. Que é um querer, né? Porque também nós não somos obrigadas, né? A nada, né? Deus é lindo, né? Porque ele deu o livre-arbítrio para o homem também, né? Tomar suas próprias decisões. Ele falou: Eis que coloco dois caminhos na frente de vós: o caminho da vida, né? E do bem, o caminho da morte e do mal. Eu decidi que aquilo que eu passei e aquilo que fizeram comigo não ia mudar a minha essência de quem eu era, de quem o Senhor me fez para ser. Então eu decidi isso na minha vida. Então eu falei, nada vai mudar o que eu sou. Nada vai mudar a Então, essência do que eu então, sou. daquele dia que a senhora ouviu a voz de Deus, a senhora decidiu no coração, nunca mais eu olho para trás. Fez igual a mulher, fez o contrário da mulher, a estátua de sal, que virou estátua de Sim, sal. A senhora olhou para frente, disse: Eu tenho que buscar uma igreja, eu tenho que entender como é que eu saio dessa. Já vi que aqui sim, não é o lugar. sim. E eu até digo que eu não achei isso na igreja, mas eu digo que eu achei isso na minha amizade com o Senhor dentro do meu quarto, né? Entra no teu Ó, quarto e fecha a porta e busque ao Senhor, né? Que ele em secreto falará com você, te recompensará, quer dizer, ele se mostrará para você, ele se mana, revelará para você. nem É isso. toda igreja, nem toda igreja tem esse conhecimento revelado. Às vezes a gente quer dar um chicote, fazer que nem Jesus, dar um chicote para se acordar, né? Mas eu É, vejo muito aqui na Alemanha, por exemplo, não é normal da igreja alemã entender a Bíblia como nós entendemos, não é? Esquece. Eles acreditam veemente em tudo que está é, escrito. Mas é tipo assim, tá só escrito. Não, não pega a autoridade que Jesus o próprio disse. Ou então Jesus é mentiroso, né? Claro que meu não. Deus, é. Mas age como. Não fala que Jesus é mentiroso, mas eu não sei por que a razão, causa e circunstância não acredita com a alma e pega isso para si, para guerrear. Então, Exatamente. tem muitas almas aqui que eu acho assim, aqui é um campo difícil de evangelizar, sabia? Eu sei. Porque tudo é muito normal, a vida é assim mesmo. É, Ah, você está entendendo? Não sim. porque Deus quis assim. Uma vez eu tava na igreja e eu, acostumada a ver milagres, né? Assim, tendo aquelas experiências com Deus aqui em casa também. E eu já tinha passado pelo câncer de mama, Olha que tuberculose glandular, com uma criança no meu ventre, e os médicos querendo que eu abortasse, e graças a Deus que meu eu não abortei, que Deus. foi a caçula que nasceu. Então Olha, eu já estava assim, já andando por cima das águas, assim, no modo de dizer. E aí uma irmã com uma dor desse lado aqui, que nunca passava por nada nesse mundo. E aí eu disse assim, irmã, eu falei para ela acerca dos milagres de Deus que estavam na Bíblia e tudo mais, né? Assim, querendo encorajar a irmã a tomar posse. Sabe o que que ela disse para mim? Que, na verdade, aí colocou o tal do espinho do Paulo. hum, Aí eu falei, mas no contexto aqui não tem espinho do Paulo, eu pensei no discernimento. é, Não tem o contexto do Paulo. Não tem. sim, Lá no Paulo tinha, mas no dela não tinha. verdade. Era uma coisa da. Tipo, era uma coisa da vida mesmo, né? Da saúde.
Eu disse, mas irmã, e a encurvada, irmã, e a fulana lá da Bíblia, e fui falando. Ela disse assim que Deus tinha feito ela assim, que aquilo era o espinho de Paulo, né, lá nela, se, e que ela já tinha pedido, ela já tinha falado, mas Deus não quis curar ela. Ali eu senti que, na verdade, ela estava, vamos dizer assim, com... Como é que aquela palavra que você dá quando alguém não faz o que você quer? Ressentimento. Ela estava com Sim, ressentimento porque Deus não quis curar ela. Foi o que eu percebi nas palavras. meu Deus. Aí eu falei, aí eu não quis mais ir para frente com ela, porque aquela história assim, sabe, que eu já aprendi. A vida cansa a gente, às vezes, numas coisas, para sermos mais específicas. Tipo, se ela quisesse a cura, ela não ia ser tão do contra, justificando. Ela ia Exatamente. simplesmente dizer, vamos orar então? Glória a Mãe, eu creio Deus. que bom a senhora chegou aqui. Mas eu percebi que ali não era questão de ela querer a cura, era questão que ela estava assim, ressentida com o Senhor. Sim, Falei, nada posso fazer. É uma pena. meu Deus. Então, Assim, aqui é um lugar difícil. É difícil de verdade. evangelizar, até mesmo os irmãos alemães, é difícil de evangelizar a esse nível de batalha espiritual. Sabe, que é um campo bem, eu não vou dizer que é impossível, mas dizer que vai ser fácil, mel na chupeta, porque todo mundo aqui é educadinho e vai te ouvir, é educado porque foram para a escola, mas não foram para a área espiritual, não. Sim. Foram para a sala de aula comum. Por isso que eles É. são educados. Eu acho tremendo, assim, porque eu estava orando, né, no quarto, e eu oro pelas nações, bandeiras, né, nação brasileira e todas as nações, e orei muito por Portugal. O Senhor me colocou Portugal, começou a me falar de Portugal, e começou a vir muitos alunos de Portugal, né, para a mentoria comigo. Depois passou, eu comecei a orar, o Senhor me mostrou a bandeira da Alemanha, e o Senhor levantou na minha frente, em cima do quarto, a bandeira da Alemanha. Eu comecei a orar pela bandeira da Alemanha, comecei a orar por vocês, até que a irmã me Ai, chama no obrigada, privado. Ana. É, A gente que é pelotão de frente, a gente também precisa de intercessão, porque não é amém, fácil. amém. Mas o Senhor mostrando para mim, sim, que ele está chegando para. Ele chegou para Portugal e ele chegou para a Alemanha também. Ai, Jesus, já estou vendo a irmã aqui, quer seja pelo telefone, quer seja pessoalmente. Ai, Amém. gente, que bênção. Gente, o quanto que eu tenho orado para Deus trazer pessoas, sabia? Porque Meu Deus. reforço mesmo, porque a gente sozinho falando parece até que a gente é doido. Sim, verdade. Você tá Então entendendo? que eu tô acostumada a viver no sobrenatural desde os 7 anos, imagina. Mas olha, eu vou Para te que. contar uma coisa. As coisas que aconteceram aqui, irmãos da minha igreja alemã, que ouviram com a alma, irmãs, na verdade. Olha, elas é incrível. Parece que elas são bem inocentes mesmo. Por isso que eu falo que é um campo difícil, porque o cão ele não se importa. Ai, não vai acontecer nada lá, não tem nada para expulsar, porque esse povo nem sabe que isso existe. Você Sim, está entendendo? Não é assim que eles querem ser assim, é porque na cultura de geração em geração é assim, irmão. verdade. Mas as irmãs que me escutaram, nossa, teve delas que eram mães. Falaram, eu não sabia que eu podia guerrear dessa maneira. Eu disse, vai, Sim, mana, toma aqui, olha, tá aqui a água para o seu deserto. Minha filha, tá aqui o mapa do seu deserto. Vá-se embora, minha filha, porque você vai chegar antes dos 40 anos lá do outro lado, lá na Terra Prometida delas que falaram, já não é mais para mim aqui, porque elas precisavam desse mover maior. Então sim, foram para outras cidades, mesmo morando aqui, teve delas que foi para outras cidades procurar igrejas brasileiras que tivessem mais esse mover, sabe? Essa fé vinda do nosso território, vinda de Deus, claro, né? Mas sim, que no nosso território é bem diferente do sim. daqui. E falaram coisas maravilhosas. Depois, olha, meu filho era assim, até tinha, mesmo com problema, sabe, assim, por exemplo, teve uma que testemunhou para mim que seu filho era TDAH, era assim, assado, feito coisa de adulto.
Ai, cadê ela? Tá Tô aqui. ouvindo? Ah, tá. Deu uma. Aí, já filho adulto, e veio me contar as maravilhas que o Senhor fez depois do testemunho. Tá vendo por que que é bom a gente testemunhar o que Deus fez pela gente? E Verdade. tirar as palavras da Bíblia para fora, Sim. para você pegar o seu cajado e guerrear. Ai, eu achei tão incrível, mano. Claro que não foram muitas pessoas, mas as pouquinhas que o Senhor deixou eu Uhum. falar e ouviram e praticaram essa Sim. fé diferenciada, houve mudança nas suas vidas. Eu creio, eu creio. E eu tenho. Por que que eu tenho também essa fé, assim, muito aflorada? Porque o inimigo lutou, mudou a minha posição na barriga da minha mãe para tentar matar minha mãe e matar a mim. Aí ele não conseguiu. Eu nasci com muito esforço, com muito sofrimento, minha mãe me deu a luz. Depois ele tentou ali, foi um verme de cachorro que eu sentei no quintal de criança ali, né? Hum. E aí eu sentei na urina do cachorro e um verme entrou pela fralda e foi pro meu rim, matando um rim meu. Então eu fiquei só com um rim. Aí eu tive os problemas. Depois eu passei por todo esse processo que a gente contou aqui, né? Depois eu tive outros problemas de saúde, fui passando por muitos problemas. Só sei que eu tive AVCs, eu tive 2 AVCs, ao qual um me deixou com o lado direito paralisado, de fralda na UTI, desenganada pelos médicos e pela medicina. Foi descoberta uma doença rara no meu sangue chamado trombofilia, com mutação nos 2 cromossomos. Né? Eu já fui curada para a honra e glória de Deus. Eu já fui curada. Gente, irmã, a senhora é um milagre vivíssimo. Eu e as 2 passagens do coração, porque o soprinho, quando o bebê sai da barriga da mãe, o soprinho do bebê ali, do coração, as passagens elas ficam abertas e depois elas fecham, né? Mas o meu soprinho ficou aberto os 2 lados. Então, o meu sangue criava um coágulo, subia, passava pelo coração e ia para a cabeça. Por isso que eu tive 2 AVCs. Então, o médico falou que eu era uma bomba que podia explodir a qualquer momento. Então, eu tive que grampear as 2 passagens do coração. Uma aranha venenosa mordeu a minha testa, onde essa pele apodreceu. Hoje a minha pele é perfeita, ó. Mas a minha testa apodreceu e eu perdi essa parte aqui da testa. Então, assim, o inimigo lutou de tudo para me matar. Ele fez tudo quando ele viu que não tinha mais jeito, né? E aí, quando ele viu também que eu descobri as artimanhas dele, eu comecei a ir contra ele, né? Não ser atacada, mas ir contra ele, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu também tive uma gravidez tubária nas trompas por causa do problema do sangue. O bebê ele ficou penduradinho nas trompas, não aguentou o peso das trompas e rompeu. Então, eu tive que operar, tirando trompa, tirando ovários, né? E ali eu acabei que não gerei, né? Não tive filhos, né? E perdi o bebê, né? Então, assim, eu passei por muitas coisas, mas eu nunca deixei o Senhor. Nunca, nunca deixei o Senhor e nunca desisti. Eu sempre soube que tudo isso que eu estava passando é por causa de uma chamada que eu tinha e o inimigo estava lutando ali comigo, com a minha vida. Mas quem prevaleceu foi o Senhor Jesus na minha vida. E hoje eu estou de pé aqui para falar que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, né? E agradecer a Ele porque Ele me deu a vida, me devolveu a vida e me devolve a vida todos os dias, né? Meu Deus, que É, bênção, mano. é Ai, eu estou muito, muito, muito feliz com tudo isso que você fala, porque, gente, a gente já leu muitos feitos de Deus, tá lá os testemunhos, os feitos de Deus na Bíblia. Hoje, hoje nós somos a Bíblia fora da Bíblia, né? verdade. Hoje Deus está fazendo, amanhã Ele vai fazer, até Jesus voltar, Ele vai fazer, gente. Ele vai fazer Amém. em nome de Em nome Jesus. de Mana, Jesus. aí, assim, a gente indo agora para as considerações finais, eu Sim. queria que você, assim, deixasse um conselho para as crianças, porque a senhora já foi a criança, então nada melhor de quem já foi, como sentiu, como viu, como observou. Que conselho a senhora daria para as crianças hoje acerca desses predadores? O que que elas têm que se atentar? Sim. É, não importa o que aconteça, se há ali aquela pessoa, aquele abusador, porque na verdade aquela mordaça que ele vem colocar naquela criança para ela não falar é outra mentira do inimigo, né? E não importa o que seja que você esteja sendo ameaçado, a criança ela precisa imediatamente confiar
primeiramente, acima de tudo, no seu pai e na sua mãe, nos pais. E precisa chegar até a mãe e contar. Precisa. É necessário que os pais saibam o que esteja acontecendo. É necessário que os pais saibam o que está acontecendo, porque nós também tratamos de pessoas que cresceram e não falaram para os pais. E hoje são pessoas com muitos problemas, porque foram abusadas e nunca contaram. E hoje essas pessoas têm problema de se socializar. São pessoas que não saem de dentro da sua casa, que não conseguem trabalhar. Aí eu já fico muito. Eu fico triste porque são pessoas maravilhosas, mas elas não conseguem casar, elas não conseguem construir uma família, elas não conseguem ter filhos, elas não conseguem servir a Deus, elas não conseguem ter uma amizade. Então eu digo assim, conte, sabe? Abraça a sua mãe, conta para sua mãe o que aconteceu. Eu acho que a pessoa tem que dizer. Eu não acho que a Irmã, pessoa tem que levar esse peso. irmã, ainda tem aquele versículo bíblico lá que diz assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Sim, eu jamais te abandonarei. Isso quer dizer que ainda que teus pais não acreditem, sim, não desista de falar a verdade, por mais que você receba ameaça. Conte. verdade. Hoje, graças a Deus, a gente pode contar com uma delegacia. Sim, A gente pode chegar na casa do vizinho, da vizinha, falar, o professor, da professora. sim. Nós podemos, sabe, a criança você precisa falar É pelo seu bem emocional, psicológico, espiritual, para o verdade. seu bem, para o seu futuro não depender disso que o inimigo tentou sobre a tua vida, sabe? Porque Deus tem coisa melhor para você. Amém. Deus já preparou o teu futuro. Glória a Deus. Criança, você não precisa ter medo. Sim, Ponte. E sabe por que eu falo exatamente. ponte? Eu vou abrir aqui um espaço meu. Eu, na minha adolescência, infelizmente, como é que eu posso dizer de uma forma assim que não vá ofender? Mas alguém da minha família tentou me tocar. E eu cheguei para minha mãe biológica e falei, sabe, essa pessoa disse assim, conta, ela não vai acreditar, Meu cadê a Deus. prova? E eu disse, o quê? Vou contar. Sabe? Tá com medo que eu não conte, né? Peguei o ônibus e fui parar lá na mamãe. Mamãe, mamãe número um, a da barriga, né? Que eu nasci. A outra não estava na minha terra no momento, né? Na cidade. Aconteceu isso. Aparentemente parece que acreditou. Mas depois, Jesus amado, assim eu falo como aquela criança lá atrás, como ela se sentiu, e é por isso que eu sei como uma criança, um adolescente se sente, por isso que é interessante. Talvez ter passado é uma forma de você saber como que verdadeiramente a pessoa se sente para você não julgar e você ajudar melhor. E claro, Exatamente. curada, né? Isso é um assunto curado meu do meu Sim, passado. claro. Se eu não tivesse falado para a justiça do Senhor prevalecer no meu coração, talvez hoje eu fosse uma pessoa doente. Verdade. Porque na minha infância também, doente emocionalmente acerca deste assunto. E quantas coisas travadas teria eu? Verdade. Na minha infância, na minha infância, uma outra pessoa também da minha família, e é assim, criança é assim, ó, não senta em colo de titio, aquele titio que fica tentando te oferecer uns docinhos, Exatamente. criança muitas vezes que cresce sem pai, né? E muitas Meu vezes cresce Deus. também sem a sua mãe, criada pelos outros. Eu fui criada não exatamente pelos outros, mas pela matriarca da minha família. Eu vou dizer que foi a minha mamãe, Deus o livre, Deus no céu e ela na terra. É Assim, assim,
Mas a inocência das mães também é uma coisinha. É É, sério, gente, não fique com raiva da sua mãe. A sua mãe pode estar inocente também, que foi o com caso da minha. certeza. Minha mãe foi para a Glória e nunca soube. Desse assunto ela nunca soube. Meu Deus. Nunca soube, não sei por que que eu nunca contei, eu não sei, mas aquele tio, que foi um tio meu, da minha infância, ele era um tio acima de qualquer suspeita. Ele dava docinho para todas nós as primas, né, na nossa terra. Era um tio querido, beijava, botava no colo. Ele tinha uma figuração paterna no meu coração, porque eu não tinha pai terreno. Meu Deus. Um belo dia, esse tio, ele agora é nosso hóspede. Nossa, eu fiquei igual a Peppa na poça, pulando de alegria. Nosso tio aqui em casa, que coisa maravilhosa. Ele tinha 2 filhos. Lá eu vou ter priminhos para brincar e etc. Belo dia, minha mãe diz assim: minha filha, eu vou lá no mercado. E cai com o seu tio, tá muito quente, um sol de matar. Tá bom, meu Deus, é a oportunidade que eu vou ter com o titio, com aquela figuração paterna. E nós vamos brincar, e nós vamos ir brincar, rir. Meu Gente, Deus. olha, naquele dia, dentro do meu coração, sabe assim, como criança, eu sei como a criança se sente, mas dentro de mim morreu aquele tio naquele momento. Meu Como ser Deus. humano assim, amoroso, eu não conseguia mais nem chegar perto dele. Aí a mãe, inocente ainda, coisa que eu falo, gente, não odeie a sua mãe, ela Assim, pode ser inocente. A minha mãe, exatamente. das outras vezes, ela dizia assim: minha filha, eu vou lá, eu vou orar na casa não sei de quem, com as irmãs, porque tinha uma fase das irmãs se unirem para ir, né? Levar o alimento físico e Isso. espiritual lá nas outras irmãs, a ajuda. Às vezes, uma irmã da nossa igreja ficava com um nenenzinho de Eu preciso. quarentena, e as outras irmãs Desculpa iam te lá ajudar. cortar. Eu preciso pegar o meu carregador, porque Tá, a minha bateria tá indo. Só um tá, minutinho. tá. Eu vou ficar aqui contando enquanto Amém. tu vai lá buscar. Então, gente, o que que acontece? Quando a mamãe, depois desse episódio com esse tio, que eu achava que eu era a única, porque nunca ninguém falava assim dele, nenhuma prima chegava comigo e contava alguma coisa. Então eu achava que aquilo foi um caso em específico e que nunca mais isso ia acontecer. Bom, o que que acontece? Deus, graças a Deus, que me fez um pouquinho mais perspicaz. Como eu criei assim uma ânsia, chegar perto desse tio, nem pensar, e eu orava, Senhor, não vejo a hora dele sair logo daqui de casa. Eu não conseguia falar para a mamãe. Não sei, ele não me ameaçou, não, gente, tá? Ao contrário, me dava essa pirulita, essas coisas que muitas vezes, né, os pais humildes não têm condição de dar para os seus filhos, aí vem o predador e dá. Ou não tem aquela, ou não dá tanto aquela atenção, pode ser para os seus filhos, vem o predador e dá a atenção que o pai e a mãe não dá, Verdade. sabe? Então, das outras vezes, nunca mais eu fiquei com o titio em casa, nunca mais. Olha, eu não tinha vontade de andar naquele sol de rachar, mas eis que de repente fosse lá no fim do mundo, a casa onde a mamãe fosse lá com as irmãs, eu dizia, não, mamãe, eu vou junto. Mas Sim, minha filha está muito exatamente. quente, não vai não. Não, preguiça nessa hora, não tinha preguiça certa. Me mandava com a Exatamente. mamãe. No dia que esse tio foi embora, lá de casa, eu aliviei. Nossa! Aí, vai mais para frente, eu lembro que uma prima minha chegou em casa, né? Disse assim, mana, o titio fulano das quantas, ele tá com câncer. Ele Meu Deus. ele tá com câncer tipo assim, ele tá para morrer. Vamos lá nos despedir. Ali eu percebi que não houve nada com essa prima, não, né? Porque ela continuou bem amorosa com ele mesmo. E Sim, aí eu disse, a única coisa que eu disse, eu tinha 11 anos de idade, eu lembro. Eu disse assim, por mim, ele já pode morrer, eu não vou lá, não. meu Dentro do meu Deus. coração, o que que eu vi como criança que eu posso falar? Sim, Eu vi alguém que ficou decepcionada, é. porque esse tio, no meu coração, não era nada daquele monstro que eu tinha visto, e Meu Deus.
foi assim, tipo assim, nunca mais eu quero ele perto de mim, porque a criança pensa, se eu chegar perto dele de novo, ele vai querer tocar-me de novo. E me Isso tocar é coisa mesmo. que eu não vou querer. É, E aí ficou eu e Deus nesse assunto. E o tempo passou, graças a Deus que eu não. Hoje eu posso abrir a boca e dizer assim, qualquer raiva que eu tive desse tio, hoje eu não tenho mais, assim, vai dizer, mas é porque ele já não está mais entre nós. Não, é porque houve a cura glória dentro a de Deus, mim. verdade. Houve a Isso cura. mesmo. Mas naquele momento, gente, quem é que vai ficar feliz sendo Gente, tocado? Ninguém. É a verdade. oportunidade, se deixar é a oportunidade do cão entrar. Por Meu isso, minha querida Deus. criança, meu querido adolescente jovem, se você estiver ouvindo titias por aqui, não se cale, não Exatamente. se cale, porque quando você fala, a cura já vem pelo Glória a falar. Deus. O que que a É palavra de Deus verdade. fala? Já começa pelo falar. A palavra de Deus é assim, confessai, confessai. Abra a É, boca, fale, diga o que você quer. A cura vem por jogar esse lixo para fora. Já começa por jogar o lixo para fora, sim. né? Então, quando chegou na vez lá na frente, eu já com 16 anos, que isso aconteceu, uma outra pessoa da minha família, e a mamãe não acreditou, minha mãe biológica. Meu Deus. Mas graças ao Senhor que eu tive quem acreditasse. Glória a Deus. E principalmente Deus acreditou. Então, isso que a senhora fala é muito sério, muito sério. Não confie, não confie. Exatamente. É o E se a... tesouro, é a herança do Senhor que Deus te deu. É herança, é presente, é tesouro, É, vale muito. É herança porque essa pessoa que nasceu do teu ventre sim. não é um cachorro que morreu, expirou. Tem Meu uma Deus. eternidade para enfrentar. Quer seja no, vamos dizer, o elevador subindo ou descendo, tem uma eternidade para Sim, enfrentar. verdade. E assim, se a mãe não acredita, conte alguém que alguém vai acreditar. Você pode ter Mas certeza conte, disso. mas Isso. conte. Você não vai estar sendo rebelde nessa hora. É Você vai estar se livrando de coisa pior. verdade. E a Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus ele levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras nós fomos sarados. E nós pensamos só sobre a cura física e não. É a cura do corpo, é a cura da alma e é a cura do espírito. O Senhor tem cura, né? Ele é a cura para nós. Então, Irmã, gostaria de deixar essa palavra. e eu também complementando aqui a sua, sua palavra, essa questão de espírito geracional é uma coisa séria mesmo, porque eu lembrei também aqui que da mesma forma que o inimigo tentou sobre a minha vida, porque mais tarde eu mesma escutei. Eu te odeio, falei, quem disse que eu gosto de tu? É. Outra vez, um pastor disse assim, o que um pastor africano, daqueles, sabe? Daqueles bem usado mesmo. Sim, Ele disse assim, ô Bia, o inimigo ele te odeia tanto que aquilo que ele não conseguiu com você quando você era criança, ele tenta através da sua filha, que foi o caso que eu já contei, né? Inclusive, já testemunhei algumas vezes, muito que, assim, minimamente, mas o que houve? Da mesma forma, olha só como uma coisa é tão cruel, da mesma forma que foi um tio, da meu mesma forma foi com a minha Deus. filha, um tio, ali estudando mapeamento espiritual, essas coisas todas, eu disse o quê? Eu vou mapear essa família. Isso não é normal, não. Mulher, Olha, nesse mapeamento inteiro, eu vim descobrir que, inclusive, aquele tio que tentou comigo na infância, tentou também com uma outra prima minha. meu Deus, tá vendo? Olha como a coisa é grave. Aí, como que você consegue perdoar o infrator? Quando você entende que, através dele, espíritos geracionais estavam agindo. Você tem que fechar essa Exatamente. brecha. Sim, E aí, para fechar a brecha, minha filha vai ter que ter coragem. sim. Não vou dizer que é fácil, não. É muita coisa, é muito que você. Renovação da mente,
transformação do ambiente do seu lar, a forma como você fala, a forma como você se comunica com a sua Sim. família, sabe? É muito importante alertar seus filhos acerca disso, que isso é real, né? E, bom, e assim, nas considerações finais da criança, agora vem para os pais. Que a senhora tem para dizer para os pais em relação a isso? É, eu não confiar, né, em deixar os filhos, né? Os pais hoje, por causa da ocupação, por causa da correria, os filhos estão, as pessoas estão confiando muito nas outras pessoas, né? De deixar os filhos com esse, porque essa pessoa é de confiança, pode dormir na casa do amiguinho, pode dormir na casa da amiguinha. Então, assim, não confie nos Não, seus filhos têm que dormir na sua casa, seus filhos têm que estar com você. Toma cuidado com o que você confia. E uma alerta que eu dou para os pais é: fique olhando o comportamento do seu filho, porque o comportamento dele diz que o corpo, né, ele dá sinais, né? o corpo fala, O corpo fala. fala. Sim, o corpo dá sinais de que tem alguma coisa errada. Então fique atento, fique alerta. Não é normal um comportamento do seu filho mudar de comportamento assim do nada. Então você precisa ficar atento que alguma coisa está acontecendo, né? A Bíblia diz que nós temos que perdoar para que os nossos pecados sejam perdoados por Deus que está no céu. O Senhor, ele não pede por favor para perdoar, ele dá uma ordem, uma ordenância. Se nós não perdoarmos os nossos ofensores, né, nós também não seremos perdoados por Deus, Pai que está no céu. É uma ordem, né? Então, eu não sinto de perdoar, mas perdoar não é sentir, né? Não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa se arrependeu, não é nada disso, né? Nós fazemos isso porque há uma ordem bíblica para que a gente perdoe. Então eu preciso liberar isso no mundo espiritual, mesmo com raiva, mesmo com ódio, mesmo sem sentir, eu vou liberar. Sabe por quê? Porque essa pessoa me fez um mal e eu não vou querer a minha vida presa com ela. Eu não vou continuar preso com essa pessoa. Então eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Então eu preciso liberar esse perdão e liberar esse perdão também vai fazer parte da início de começar essa cura. Você vai precisar Sabe, largar a mão dessa a senhora, pessoa. a senhora sabe, irmão, o que que eu muito tenho percebido, o porquê que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem fazer isso, porque também na nossa sociedade muito de que perdoar é conviver, voltar a conviver Exatamente. com o agressor. Não, não é, Exatamente. não é. É você sair da gaiola, sabe? É alguém dizer assim, olha, eu vou abrir o cadeado, você pode É, sair. Vem, vem para meu fora, Deus. vem viver. Você acha que É, foi fácil eu com a minha filha aqui em casa? meu Deus. Vem, minha filha. Glória a Deus. Vem. Vem, meu amor. Vem, a gaiola está aberta. Pode vir, a mamãe te assegura que está tudo bem. Sabe o que é? Ser surreal, você ouvir da sua filha, foi aquele seu irmão que a senhora mais amava. E você lembrar que a sua mãe não acreditou em você porque é surreal. E você abrir a boca e mais tarde descobrir que 50% só porque você disse, minha filha, eu acredito em você, foi a cura. E o resto foi processo. É isso mesmo. Tu acha que eu voltei lá? E tu acha que eu odeio meu irmão? Eu oro por ele. Eu oro por ele. Que ele também seja alcançado pelo Senhor. Mas a minha filha, eu fiz questão de separar. E questão de dizer, meu amor, eu vou com você para onde você quiser. Eu amo sim, mas não mais do que você, não acima de você. Você está em primeiro lugar. Eu Amém, amo é verdade. o amor de dizer assim, não é que eu vá odiar, mas é tipo assim, o meu amor de conviver É, acaba no dia em é que isso. fizerem alguma coisa contra você. Exatamente, isso Por quê? mesmo. Porque se curar também é afastar dali daquele caminho. Então, agora nós falamos no primeiro episódio, a gente falou
sobre transformação da mente. Isso, Se antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Se antes isso eu tinha mesmo. certos relacionamentos, agora eu não tenho mais porque eu quero a cura. Se eu Exatamente. ficasse ali, a minha filha ia adoecer. Exatamente. Foge para tudo aquilo que é um tipo de gatilho para você. Foge disso. Foge do ambiente, foge das pessoas. Eu sei, olha, tem muitos sintomas. A criança dá sinal. Eu não entendia no começo. Hoje eu entendo. Por isso que eu resolvi trazer a Mana aqui. Amém. Gente, isso é sério. É, E nós éramos inocentes. Então, como mãe, eu falo. Talvez a senhora que está me ouvindo aqui pode ser uma inocente. Não seja mais. Não seja. O inimigo ataca por onde a gente menos espera. Esteja atenta e sempre pensando, é o inimigo, é contra ele que eu devo lutar. As leis na terra existem também, claro, claro que existe. Cheguei a perguntar para minha filha no mesmo dia e na mesma hora, o que que você quer que eu faça? sim. Se você quiser, a gente, olha, nós nas bandas de cá, longe do Brasil, você quer que a gente denuncie? A gente quer que a pessoa vá, você quer que a pessoa vá, né? Sabe o que ela disse? Olha o poder dos filhos te assistirem. Meu Mesmo, Deus. mesmo eu sendo como ela disse que eu sou, se ela tivesse dito, mamãe, eu quero denunciar, eu teria ido. Mas a minha filha disse assim, chorando, apalpou minha mão. Ela ia assim, olha, segurou firme na minha mão, olhou nos meus olhos chorando e disse assim, eu já vi a senhora perdoando tantas vezes. Eu vi a senhora, pessoas que lhe maltrataram, a senhora perdoou. Eu aprendi com a senhora a perdoar também. Mas eu sei que foi, mesmo a minha filha perdoando, gente, ela teve muitos, muitos problemas. Meu, Eu quase perdi a minha filha na minha frente. Porque são traumas, gente. Eu não sabia lutar. Então, quando Deus disse, para em casa, que você vai descobrir umas coisinhas aqui, tá, querida? Eu sei que você vem de uma nação, eu brinco assim, tem as 12 tribos, né? Aí eu chamo que assim, a gente é a Batista é uma tribo, a Assembleia é outra tribo. Eu sei que da sua tribo não é aquelas muito assim, Deus é amor, minha filha, mas você já viu que o negócio funciona, né? é, Pois então eu vou lhe ensinar aqui, dona Batista, a sapatear, a dar uns gritos em cima do cão e botar ele para correr. Mas a senhora vai ter que verdade. parar em casa. Meu Eu Deus. obedeci. A minha sala, o YouTube ligado lá, minha sala virou igreja. Eu tenho até hoje meu caderno de rascunho. Era testemunho, era pregação de cura e libertação, eu anotando, anotando. Por isso que eu falo, gente, quando você ouve um testemunho, anota o caminho das pedras, porque é o que você vai fazer. Verdade. E Deus vai ser contigo. Não vai Amém. ser os outros, nem sempre vai ser os outros orando e pronto, como passe de mágica, tudo se resolveu. Coisas espirituais, você tem que entender que pode ser que na sua família tem uma brecha já de, ó, lá atrás. É, Talvez você é a quarta geração dessa brecha. E Deus quer separar você para fechar finalmente essa brecha. sim. E quando houve a libertação da minha filha aqui em casa, que foi eu e Deus aqui em casa, tá? Naquele dia eu fiz um trato com o Senhor. Senhor, uma das coisas que eu posso falar abertamente, eu disse, nunca mais. Esse assunto, hoje, uma pedra, eu vou fazer o que o senhor está querendo, porque desse lado eu senti uma presença maligna, Meu fortíssima, Deus. uma escuridão. E desse outro, a presença de Deus, do Espírito Santo falando assim, minha filha, que a minha filha pediu perdão para mim. Mais tarde, pelas coisas que, resultados, as ramificações desse saqueamento da infância Sim, dela, ela também fez coisas. sim. E nisso que ela veio pedir perdão para mim, Deus disse assim, minha filha, perdoa ela.
Você não sabe o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Faz a tua parte que eu faço a minha. Eu isso mesmo. escutei ele bem aqui. Geralmente ele fala por esse lado, o lado esquerdo. Não sei que lado que está aparecendo para vocês aí, mas eu estou falando que aqui é o lado esquerdo. Sim. Em pensamentos, que geralmente eu converso com ele em pensamentos, muitas coisas. Eu disse assim, eu vou fazer o que o senhor está querendo. Mas olha só, chorando. Eu vou fazer o que o senhor está querendo, mas uma coisa eu quero pedir para o Senhor. Aí eu fui dizendo, tudo o que era da família, tudo que vinha relacionado a essa brecha, eu estava ali na brecha já para Meu fechar. Deus. Eu disse assim, nunca mais eu quero esse assunto, nem na minha geração presente, nem na vindoura. Eu não quero lembrar deste assunto com raiva da minha filha. Eu não quero nunca mais lembrar com raiva, com ódio, com rancor, com ira, se bem que eu nunca lembrei. Mas, tipo Sim. assim, era uma possibilidade de depois do que ela me confessou acontecer. Sim. Quando eu disse, eu te perdoo, minha filha, porque o Senhor Jesus não morreu só por mim, ele morreu por você também. Abracei, eu disse, você está arrependida? Tô. Eu disse, então agora nós vamos fazer uma oração juntas de renúncia, a começar pelo Pai Nosso. Sim. Porque nós vamos descer o céu na terra agora. Quando começamos a oração, manifestou, disse, agora eu te peguei, mas eu estava com tanta ira dele. Eu disse, agora eu te peguei. Disse um bocado de coisa para ele lá, tá? O desaforado. E ele, cala a boca, aqui na minha casa tu não grita. Glória a Deus. Ali foi nascendo uma mãe espiritual aqui, a mãe que vocês que estão daí do outro lado, vocês podem ser também. Verdade. Não Verdade. sejam bobas, manas. Vocês podem guerrear pelos seus filhos em casa. E o véu se rasgou para isso também no dia que Jesus expirou, e graças a Deus que já voltou à vida. Glória a Deus. Quando eu disse isso, que eu comecei a orar, manifestou, mas dessa vez foi a terceira e última, a segunda, porque ainda teve mais uma para acontecer. Mas essa foi a crucial, disse, acabou aqui. Tu me fizeste sofrer por mais de 10 anos, mas hoje acabou a tua palhaçada aqui na minha casa. Tu ouviu muito bem o que ela disse, né? Ela disse que ela queria perdão, que ela estava arrependida, e tu sabe muito bem o que isso significa. E tu ouviu muito bem quando eu disse que eu perdoava, não disse? Portanto, tu não tem mais legalidade na vida da minha filha. Tu vai sair agora em nome de Jesus. Sim. Sai o que não tinha mesmo como ficar. Meu Deus. Foi um dia de mãe do filho pródigo, no meu caso, a filha pródiga, de muito choro, de muita alegria, de muita festa. Tu pensa que eu senti no coração alguma coisa do lado contrário? Sim, Até hoje, minha filha, eu nem me lembro, tá? Eu tô que nem Deus. Joguei no mar do esquecimento tal assunto. Sim. Pronto, minha filha foi liberta. Sim. Para a honra e glória do Senhor Jesus, mas tudo começou por um eu acredito em você, mesmo sendo surreal, mesmo parecendo uma coisa, meu Deus, isso é impossível. Rapaz, você tem que acreditar na sua filha, no seu filho, até que tudo se resolva e as coisas se esclareçam. Verdade. É preciso acreditar. Senão você vai Verdade. perder o seu filho. Escuta, você vai perder. Ah, não foi coisa da sua... Foi coisa da sua cabeça, minha filha, meu filho. Talvez você sonhou. Não sonhou, não. Para com isso, que senão tu tá trazendo daqui a pouco para dentro da tua casa o transtorno de borderline. Aí tu não vai aguentar as consequências, Sim. que é grave. A criança precisa de apoio. Isso é sério. Verdade. Qualquer mudança brusca, pelo amor de Deus. Aí também não seja aquela outra pessoa também, não, que uma coisa que eu aprendi com a minha professora Leiliane Rocha, no Master Ezefaz, que é tudo sobre essa área, Sim. ela é cristã também. É que assim, às vezes você querendo muito justificar que você vai ser o salvador do seu filho, você começa, Deus me livre! Se algum dia alguém tocar, eu vou matar isso, aquilo, outro. Aí a criança pensa, Deus me livre de dar mamãe ser uma assassina. Já não vou contar porque nem porque a mamãe me ama e me protege, mas porque eu não quero que a mamãe vai parar no tilinho e prender minha mãe, vai ficar presa. Exatamente. Você Aí acaba não tá entendendo? contando também, né? Acaba não contando porque você já foi, né?
é protetor demais assim nas palavras, minha filha. Então, minha filha pode contar, conte comigo. Olha, é assim, vai ensinando. Olha, aqui não pode tocar. Se esse carinho vier Sim, de uma forma assim que te deixa constrangido, isso não é bom, me conte logo, né? Me verdade. é importante, mano. Então, tem muita coisa que a gente poderia estar ensinando aqui, não é, mano? É Mas eu verdade, acho que o amém. que a gente já conversou aqui já dá um Sim, bom pano para manga aí para muitas mães, muitos pais, né? E até mesmo pessoas que, exatamente. quem sabe, já foram, né, saquear sua infância saqueada e não sabia, porque às vezes fica no inconsciente, não lembra. Sim, Mas nesse caso, exatamente. procura a Mana, porque a Mana é dessa área, tá, gente? Amém. Cura, libertação, entendimento, discernimento, procura ela em nome de Jesus. Sim. E dizer que a gente tem essas orações de renúncias, né, Tem, da iniquidade de gerações passadas, nós temos tem, essas orações, elas mudam tudo, mudam tudo. muito. E assim, outra coisa que eu quero dizer assim, que o meu choro aqui, eu estou curada, né, para honra e glória de Deus. É, E o meu choro aqui não é por minha causa, não. Esse choro é por causa dessas almas que ainda precisam, né, alcançar esse lugar de cura, esse lugar de paz, né, dessa vida abundante, porque todas as pessoas que passaram por isso, elas merecem essa vida abundante. Elas merecem ser felizes, amém? amém, mana. Obrigada Amém. pela oportunidade, viu? Agradeço cada um que esteve aqui Obrigada. com a gente, Obrigada aqueles que vão também vir. àqueles que vão assistir depois no gravado, né? Amém. Se vocês, se Isso. vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, procura a Mana no privado, tá, gente? Amém. Vão buscar ajuda, não fiquem calados, não importa. Ah, mas foi na minha infância, acho que não tem mais jeito para mim. Tem sim, tem. Sim, verdade. Para você tem Verdade. jeito sim. Você ainda está vivo, você merece o melhor dessa terra. Às vezes só Amém. está esperando. Tudo que Sim, Deus planejou para a sua vida só está esperando você dar o verdade. primeiro passo. Porque muita Verdade. coisa, querendo ou não, fica comprometida no mundo espiritual ali, as bênçãos, né? Quietas, paradas, quase que pegando umas poeiras, só faltando a senhora chegar lá com seu espanador da coragem, minha filha, para falar Verdade. o que aconteceu com você, dizer, não, Senhor, eu quero tudo isso que o Senhor tem para me dar. Onde é que Sim, está? Eu vou já espanar as minhas bênçãos para trazer tudo para mim e viver sim. uma nova vida. Um casamento, às vezes, é travado até na área sentimental. Totalmente, totalmente. E em Lucas 10 vai dizer que Jesus nos deu autoridade no nome dele, né? Então, Hum, contra toda a força do mal, né? Então, nós precisamos também aprender a fazer batalha, né? Se a irmã não tivesse entrado ali na frente da guerra, aprendida a fazer batalha e enfrentado o inimigo de frente dentro da sua casa e falado, não, aqui quem manda é o Senhor Jesus. Eu estabeleço o reino e o governo de Cristo no meu lar e na minha casa, no meu casamento, na vida das minhas filhas e sobre a minha vida. Aqui você não tem lugar. Então as pessoas também têm que aprender a usar o nome de Jesus e a autoridade que ele nos deu, né? é, Que não é para a gente terceirizar, mas é para a gente não. usar, né? A gente pode pedir socorro, porque batalha Isso. realmente é pesada. Mas Socorro dizer que a gente vai pede. terceirizar, não, a gente não terceiriza nem o nosso trabalho do É, primeiro ministério, tá, gente? Porque exa- senão vai dar ruim. exatamente isso mesmo. Ai, mana, Amém? amei, amei. Olha, nossa, que Amém. conversa produtiva, né? Amém. Que coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Conhecimento revelado. Muito obrigada de Amém. coração a você, a quem está aqui ao vivo. Deixa eu colocar aqui para ver se alguém quer comentar alguma coisa, ativar os comentários. Aí, gente, se Amém. vocês quiserem comentar alguma coisa, é agora. A gente já está na parte final. Não Amém. esqueça de passar lá no perfil da Mana para enfim, as pessoas falam seguir porque é o modo seguir, né? Eu digo, Verdade. eu falo assim, seguir, a gente segue a Cristo, né? Mas é o meio que a rede social fala seguir, gente. É, Paulo também disse: Vamos sede lá meus seguir a imitadores, mãe. sede meus Vamos seguidores, assim aprender como com eu a sigo mãe. Jesus. É, exatamente. Vamos lá aprender com a Mana. Se vocês precisarem de mentoria, fala, Mana, do teu trabalho para finalizar. Então, eu também faço assim, eu tenho cursos, né, assim, de batalha, de libertação, cura interior, cura divina, né, porque é a forma como o Senhor me usa, mas eu também ensino as pessoas a ministrarem isso nas outras pessoas, né, porque eu acho importante, né, principalmente para as pessoas que têm um chamado, ou para os seus filhos na sua casa, porque eu também ministro cura nas pessoas que eu conheço, em amigos,
pessoas, né, próximas, a gente ministra, né? Aquela ferramenta que o Senhor nos deu, aquela capacitação que o Senhor nos deu, a gente ensina pessoas a ministrar também. Então, eu tenho uns cursos, né? Eu tenho curso, eu também tenho mentoria, né? Para as pessoas que querem também conversar, né? Passar pela mentoria, né? A gente vai lá também desde a infância e a gente vai vindo e a gente vai conversando e a gente vai entendendo tudo isso. É necessário, né? Para que a gente possa entender, porque eu posso jogar uma oração qualquer aqui, mas o mundo espiritual ele é feito por leis, né, legalidades, e são Sim, portas que nós temos que fechar. Então não adianta eu jogar qualquer oração aqui. Não vai surtir efeito. Então eu aprendi a fazer uma oração eficaz, que é uma oração com propósito de desligar coisas no império das trevas e ligar essas pessoas ao reino da luz, né? Ao reino de Cristo. E é isso que a gente faz. Então, com uma oração com propósito, as pessoas costumam me procurar. Ah, faz qualquer oração aí. Não existe qualquer oração. Nós precisamos entender. Você tem como você tomar um remédio, você operar o pé, sendo que você precisa operar o ombro? Não faz sentido, né? As pessoas quererem operar o dedo do pé, sendo que você está com problema no ombro. Ah, pode operar qualquer lugar, não, doutor, não tem problema, não, não. Não tem sentido, né? Então, não. existe sim uma oração eficaz para cada problema, né? Para cada dificuldade que a gente passa. Sim, tem as orações específicas dessas gerações passadas. Quero até falar de espíritos de morte, né? Porque são espíritos também que eles perseguem as pessoas por causa de abortos, ou que a pessoa praticou aborto, Hum, ou que foi praticado aborto lá atrás, que é outro. A gente pode até, sei lá, né? Quem sabe um dia fazer uma live só sobre isso, sim, né, vamos, também. sim, sim. Sim, com Porque certeza. isso também tem que E ser olha, gente, de novo desligado. falando, a gente está falando de efeitos, tá? A gente não está aqui condenando, não. Ao contrário, Para sabe ajudar. quando você descobre que aquilo não era saudável espiritualmente você fazer, mas você de alguma certa forma foi inocente e fez? Aí quando você descobre das duas umas, ou você tem remorso, ou você nunca se arrepende, ou você é um arrependido. E aí o É, arrependimento é que vai, claro, destravar a sua vida, né? Não é o remorso do Judas, não, tá? Por favor, exatamente. não faça isso, que é muito É, importante. isso. Mas aí o Senhor Jesus, né, ele nos perdoou, né, através do seu sacrifício crucial, né? Na cruz ele perdoou os nossos pecados. Então, até para essas pessoas ficarem livres, né? Voltar a ter a vida de volta, né? Então, também tem Mas, muitas pessoas que tiveram esse problema de aborto, até porque os pais obrigaram a pessoa a abortar. A pessoa ficou grávida quando era adolescente e até grávida de um abusador ou de uma pessoa que arrancou a sua pureza é, e ficou grávida e foi obrigada ali a fazer o aborto. Olha só, outro assunto, né? é, Tá vendo que sempre vai ter coisas. E foi é. obrigada a fazer. Um Então, isso assunto é pano para muitas áreas da vida da gente, não tem exatamente. jeito. Então, isso também precisa ser desligado no mundo espiritual, né? Porque foi levantado um altar. Sangue é pacto, né? E foi levantado um altar para o inimigo, esse altar precisa ser derrubado para que ele não venha influenciar nem na vida da pessoa, na saúde e nem nas gerações futuras. Olha aí, tá É, vendo, gente? Tem uma irmã aqui dizendo que precisa de ajuda de libertação. Irmã, procura a Mana no amém. privado dela, tá bom? Bota aí Me- o O teu, telefone? pode ser o seu telefone, né? Pode ser também o seu Instagram. Eu acho que é arroba Silvana Base com Z. Isso, Tudo isso junto. mesmo, isso Eu vou até mesmo. botar aqui. Bota o telefone aí que eu vou botar o teu perfil, tá bom? Eu não sei, eu tô com meus comentários desativados Não, e eu não sei por que. eu já reativei, já. Não, assim aqui, né? No meu aqui, né? E eu tô com medo de apertar Que alguma coisa. estranho. É, Tá eu aí, não. gente, ó. Esse aí é o perfil dela. Se vocês forem no perfil dela, ela dá o telefone para vocês falarem com ela. Isso, porque eu Ou não sei então por fala, quê. tu sabe? Fala, mana, fala, que assim já fica gravado pela É, fala, né? Que depois vai então tá sumir bom. todos os comentários.
O meu telefone é 11, né? Aqui no Brasil, né? 55, né? 11, para quem tá fora, né? É Não, para quem 11. tá para quem tá fora no exterior seria mais 5511, aí que vem o Isso. número do telefone. 9, né? É, nossa, 68, 96850 Mais de 5511 9968, aham, 50 50 1978. 1978. Peraí, deixa eu dar uma Isso. olhadinha aqui. Eu coloquei aqui mais 5511 para quem está fora. Quem está dentro do Brasil é o 011, vocês É, sabem, né? Mais 5511 996 isso. 8501 968, é isso, irmã? Tem dois noves aí na frente. É 9, Aham, 6850. É um 9 só. tá. 9, para lá. Peraí. 9968. Ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que. Isso, é só o 9. Gente, eu vou mandar aqui, não sei se. Ai, Jesus amado, cadê o número? Cadê, gente? Como é que manda? Será que eu mandei? Tá certo? É 9, 68. É um 9 só. Gente, 6850. tira um 9 daí, tá? Isso, O resto tá tudo certo. 1978. É, eu não sei porque eu não consigo comentar. É, Menina, mas que tem, estranho, deixa eu ver aqui. eu tô tentando comentar e não consigo. Meu Ah, Deus. É, Não, não, tá normal pra mim aqui, gente, mas que estranho. não consigo comentar, ó. Não consigo. Pronto, gente, mas é aí, ó, mais 5511 96850196. Não, acho que tá errado. Ah, meu pai. Tá. É, ó, é simples, né? É simples. É 96850 1978. Pronto, gente. Com DDD 11 e com o código, para quem está fora do Brasil, o código internacional é o mais 55 ou 0055. E o Isso. resto que ela falou aí. Mana, É. obrigada de coração. Amém. Eu Te que love you. agradeço. Deus te abençoe. Amei conversar com você, amei te Eu conhecer. também. Vamos sim nos preparar para fazer lives de outros assuntos específicos, porque só para vocês verem, a gente fez duas lives para um assunto e várias ramificações deste um assunto. Meu Deus, é verdade. Tem muito assunto, então assim a gente pode tem os temas sobre rejeição, Sim. abandono, né? Hum, Tem bastante coisa hum. para falar. Vamos fazer. Tá bom, mana. É a forma que a gente tem de fazer a obra e tá cuidando também da nosso lar e da nossa casa, né? Ó, É, eu saindo daqui, gente, olha só, a gente já fez aqui, tipo que um aconselhamento. Essa live foi exatamente. assim, tipo um aconselhamento para vocês. A Mana tá na casa dela, eu tô na minha, eu vou sair daqui, eu já vou para ali, para minha família, ela já vai para a É família isso. dela. A gente tá assim cumprindo a palavra do papai, Verdade. obedecendo, sem arredar o pé do primeiro ministério, entendeu? Amém. Mana, Deus te abençoe, Deus Deus abençoe a todos abençoe. vocês que estão aí, viu, Amém. gente? Até a próxima. Amém. Eu Deus vou deixar abençoe cada um. gravada aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau.